É um prazer estar aqui com vocês em mais um Devocional 2024. Nós falávamos ontem sobre Sansão e deixamos para falar um pouco sobre a tribo de Dan. E eu quero, além de falar sobre esta tribo, também falar hoje sobre a concubina mutilada e as consequências de um erro atrás do outro. Fique conosco, porque o Devocional 2024 está no ar. Os danitas, eles escolheram, ao invés de irem para o sacrifício conforme Josué havia determinado para tomar posse da terra que lhe cabia, eles escolheram a facilidade, atacando então um povo, atacando uma cidade despreparada e em vez de seguir a direção de enfrentar os filisteus. Eles optaram por isso, e isso, obviamente, trouxe consequências negativas e ruins. Sempre que escolhemos a facilidade, as facilidades, elas trazem algum benefício momentâneo, mas depois vêm as consequências deste atalho. Você vê isso no livro de Juízes, no capítulo 18, no versículo 27. Vamos agora ao capítulo 19, versículo 1 e 2, mostra um levita que aborrecia a sua concubina. A palavra não entra em detalhes que tipo de aborrecimento, mas é bem provável que fosse algo que não agradava, não era benéfico a uma mulher. Obviamente que a maneira como ele a tratava, que a fez voltar para a casa do seu pai, era algo que realmente era reprovável. Era algo que não estava a favor em um relacionamento. E com certeza nós vemos hoje em dia muitos relacionamentos que eles seguem neste mesmo caminho. É um aborrecendo o outro, é um destratando o outro e, por fim, relacionamentos falidos. Mas é partindo daí que vemos um desenrolar de sucessivos erros e situações que poderiam ser evitados se esse levita não agisse dessa maneira com a sua concubina. E foi um erro atrás do outro, como aqui mencionamos. Eu quero ler para você esse versículo 1 e 2, que diz assim: Naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita que, peregrinando nos longes da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Porém ela, aborrecendo-se dele, o deixou e tornou para a casa de seu pai em Belém de Judá. E lá esteve os dias de uns 4 meses. Quando ele, provavelmente porque a consciência pesou, voltou para a casa do sogro para tentar reavê-la, então a palavra de Deus mostra que ele ali foi ficando, e mais um erro cometido, porque se ele tivesse na primeira noite já saído, depois de ter se retratado com ela, não teria acontecido a tragédia que aconteceu. Porque a palavra de Deus diz no versículo 22, que depois de alguns dias ele saiu e chegando em Gibeá, os filhos de Belial, daquela cidade, eles foram até a porta onde ele estava hospedado com a sua concubina e eles tentaram tomá-lo para abusar dele, num ato cruel. Filhos de Belial, na Bíblia, sempre estava relacionado a filhos do diabo, filhos dos demônios, pessoas cruéis. E obviamente que isso não justifica o comportamento que o levita teve.
e não só o levita, mas o ancião desta casa, né? Que ele chegou ao ponto de dizer para aqueles homens que daria a filha dele virgem. A palavra de Deus diz assim no capítulo 19, no versículo 24. Veja só o que está escrito quando diz assim: minha filha virgem e a concubina dele trarei para fora, humilhai-as e farei delas o que melhor vos agrade. Porém a este homem não façais semelhante loucura. O comportamento deste homem, na verdade, mostra claramente que os valores das pessoas naquela ocasião estava completamente deturpado. As pessoas faziam aquilo que achavam que era o certo, era o que elas achavam correto, como está escrito no capítulo 17, no versículo 6. A depreciação humana, ela estava em alta naquela ocasião, por isso que tratavam a mulher desta forma. E o comportamento do levita, que tinha esta concubina, demonstra o quanto ele desprezava essa mulher, porque ela foi entregue, eles abusaram dela sexualmente, a estupraram, e ela foi morta por causa de tamanha crueldade, e ele dentro de casa a noite toda, e quando pela manhã se levantou, foi ver como que ela estava e ainda disse: levanta, vamos embora. A palavra de Deus diz assim, no versículo 25: porém aqueles homens não o quiseram ouvir, então ele pegou da concubina do levita e entregou a eles fora. E eles a forçaram e abusaram dela toda a noite, até pela manhã, e subindo a alva, a deixaram. Que tristeza, né? Já no versículo 29, nós vemos que o levita, ele encontrou naquela atitude de mutilação do corpo da concubina morta uma maneira de despertar a revolta e a indignação de seus irmãos de Israel para poderem vingar aquele ocorrido. Vai observando erro após erro em comportamentos, porque as pessoas faziam o que dava na telha, as pessoas faziam aquilo que elas achavam que era reto, que era correto. Então, no capítulo 20, no versículo 5, está escrito que em nenhum momento ele mencionou que foi ele, juntamente com o ancião, quem ofereceu a concubina àqueles homens. A palavra de Deus diz assim, olha, veja só: os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim e à noite cercaram a casa em que eu estava, intentaram matar-me e violaram minha concubina, de maneira que morreu. Ponto. Em nenhum momento falou que foi ele quem a deixou lá, que a entregou junto com o ancião e que só no outro dia pela manhã ele foi ver como ela estava. Então, vemos sucessivos erros para que a gente aprenda que todo erro que cometemos, eles não são justificáveis se eles estão sendo praticados mediante um achismo de justiça da nossa parte. No versículo 13 e 14, mostra que os benjamitas, fazendo segundo o que eles achavam certo, eles criam que a lealdade tribal era mais importante que condenar os homens de Gibeá, quando eles não aceitaram entregar os filhos de Belial. Mais uma vez, a ideia de fazer o que era reto, segundo a sua própria cabeça. No versículo 8 ao 43, nós vemos detalhes da guerra, da batalha. É interessantíssimo ver os detalhes da batalha e o comportamento dos soldados, porque vemos a tristeza e a confusão de Israel, vemos a trama de guerra, vemos o excesso de confiança dos benjamitas, que acabou em transformar-se em terror e pânico. Você que está meditando conosco neste devocional vê exatamente o que aconteceu com os benjamitas, que foram completamente aniquilados. Imagine,
uma das tribos de Israel, que era a tribo de Benjamim, praticamente veio à extinção. Vemos claramente, a partir do capítulo 21, que todas as vezes que o homem ele toma as rédeas para fazer justiça e moralizar uma situação, vai haver problema e confusão. Deus nunca disse, nunca, para o marido, o levita, aborrecer a sua concubina. Deus nunca falou que o levita deveria ficar tantos dias na casa do seu sogro. Deus nunca disse que o levita deveria dar a concubina como um prato de sobremesa aos filhos de Belial. Deus nunca disse que ele deveria cortá-la em pedaços. Deus nunca disse que os benjamitas deveriam ser aniquilados e os povos de Jabes de Gileade também. Então, vemos claramente que Deus ele não estava dentro de toda esta história. No versículo 18, vemos que o comportamento deles era da seguinte maneira: a lei que lhes era benéfica, eles cumpriam. Quando disseram, nós não podemos dar de nossas mulheres para os benjamitas, porque é contra a lei de Moisés, mas fazer todo aquele escarcéu que foi feito, podia. No versículo 21, por exemplo, raptar mulheres já não era um problema aos olhos deles, que faziam o que achavam que era reto, segundo um costume pagão. Cada um, no versículo 25, mostra que fazia o que achava reto aos seus olhos, mas isso não significa que Deus aprovava, ou não significava que Deus aprovava. Diz assim, naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que era mais reto. Então vemos claramente as consequências de sucessivas decisões e escolhas sem a direção de Deus. Simplesmente, meramente por bel prazer, por egoísmo ou seguindo as suas próprias vontades. Que cada um de nós aprendamos com estas histórias para sempre buscarmos agir segundo a vontade de Deus. Porque, senão, como uma bola de neve, um erro vai produzindo outro erro. Se esta mensagem ajudou você, então envie para o maior número de pessoas para beneficiá-las também. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e, é claro, seguir-nos aqui nesta rede social. Amanhã estaremos entrando no livro de Ruth, porque estamos finalizando hoje o livro de Juízes. Você é especial para Deus. Até amanhã.